Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês mais uma experiência sobrenatural aqui no canal. E a experiência sobrenatural ela veio de um inscrito de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Porém, antes de falar a respeito dessa experiência sobrenatural, convido a todos a darem uma passadinha no blog do canal denominado Passaporte para o Sobrenatural, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Agora, deixando o blog de lado, vamos à experiência sobrenatural de hoje. A experiência sobrenatural de hoje, ela trata de um tema bastante interessante, relativo à carga positiva ou negativa que um objeto pode trazer consigo. Em relação à experiência de hoje, que eu lhes trago, esse objeto seria uma estátua, que de início trazia boa sorte, apenas coisas boas. Porém, com o tempo, ficou curioso para saber o que aconteceu com essa estátua e que acontecimentos estão ligados a ela? Aguarde após a intro do canal, que eu falarei mais a respeito. Até já! Segundo a experiência narrada por nosso inscrito, ele nos diz que na casa dele existia uma estátua do rei mago Baltazar que pertencia à sua avó. Essa estátua ela tinha cerca de 1,10 m de altura, ela estava em uma caixa de madeira com uma porta de vidro. O rei mago Baltazar possuía uma vestimenta vermelha e segurava um cetro, com uma pose imponente como se falasse a uma multidão. Ele ficava em uma mesinha de madeira que possuía uma toalha. Essa estátua ela havia vindo direto da Espanha, quando seu avô fugiu da Guerra Civil Espanhola e foi para o Paraguai. Quando a sua avó vendeu a casa que ela possuía no Paraguai, ela deixou a estátua. Mas o pai e a mãe de nosso inscrito foram buscar a estátua. E o pai de nosso inscrito fez, vamos que dizer, um pedido, que ele iria buscar a estátua, mas em troca ele queria um carro e um ótimo emprego. E ele conseguiu. E a sua mãe, no retorno do Paraguai para o Brasil, ela queria que a viagem fosse tranquila, uma maravilha. E, apesar de toda a chuva torrencial que estava acontecendo, à frente deles estava tudo claro e tranquilo. Ou seja, o rei mago Baltazar havia concedido o pedido deles. A estátua, quando chegou ao Brasil, ela estava bastante descuidada, porque na casa em que ela estava no Paraguai, ela ficava em um canto, e tudo indicava que a pessoa que estava morando lá, a única coisa que fazia era acender uma vela à estátua do rei mago Baltazar. Ao trazer para casa a estátua, o pai do nosso inscrito colocou embaixo do chuveiro e lavou a estátua. E como essa estátua ela já era antiga, como eu falei, ela tinha vindo da Espanha com o avô do nosso inscrito, depois da fuga da Guerra Civil Espanhola, quando ele lavou aquela estátua, a tinta saiu. E o que mostrou era que ela era de madeira maciça com uma pequena camada de gesso, tendo ficado toda branca. Então, a mãe do nosso inscrito resolveu levar a estátua para uma reforma, numa especialista de quadros, já que a estátua havia perdido a tinta, estava naquela situação. Então, quando ela foi levar a estátua, junto com a filha, aconteceu um acidente no caminho, porém, nada de grave. Quando eles levaram a estátua e deixaram lá naquele local para ser feita a reforma, ela ficou junto a carrancas. Eu vou mostrar imagem de carrancas para quem não sabe do que se trata. O que seriam as carrancas? Vejam aí. Ocorre que, como eu falei, ela ficou junto com as carrancas. Nessa noite houve um temporal e desabou o teto, sendo que o teto ele desabou sobre as carrancas, sendo que nada aconteceu com a estátua. Depois de reformada, pintada a óleo, com um dedo refeito, a estátua retornou para a casa do nosso inscrito e ficou no quarto em que dormiam a sua irmã e a sua avó.
Ocorre que a irmã do nosso inscrito começou a levantar a questão de que aquela estátua poderia estar trazendo má sorte para a família. E ela comentou isso com sua mãe, que concordou. Inclusive, lembrou de um fato na época, quando a estátua foi levada para a sua avó, ou seja, a bisavó do nosso inscrito. Diz que quando a estátua estava indo para lá e a sua bisavó, a avó da mãe do nosso inscrito, deu para entender. Ela visualizou aquilo, ela ficou meio que enfeitiçada e correu para o mato como se algum ser invisível a perseguisse. Bem, mas retornando à suspeita da irmã do nosso inscrito, ela também falou para o nosso inscrito o que ela achava que estava acontecendo, que aquela estátua poderia estar trazendo má sorte para a família. Ela lembrou que antes a família era feliz, tranquila, viviam em paz. Tudo era alegria, felicidade e fartura. Sendo que a partir do momento que a estátua apareceu na vida deles, tudo havia desandado. Eles viviam na pior, sem dinheiro. O nosso inscrito e o pai dele estavam em total desarmonia, estavam ainda desempregados, e a irmã do nosso inscrito falou que os namoros dela estavam terminando de forma estranha, problemática. Inclusive, um dos ex-namorados da irmã do nosso inscrito faleceu em um trágico acidente automobilístico. Logo, a boa sorte que antes pairava parece que havia se convertido em uma onda de azar. E a progressiva decadência e a desagregação da família desapareceram quando a estátua foi embora da casa da família do nosso inscrito. Ele nos conta que rei Baltazar, o rei mago Baltazar, era venerado como um deus, como um pai. Inclusive ele fala que a sua avó, após o falecimento do seu avô, estava viúva e não se interessou por mais ninguém. Era como se aquela estátua fosse atualmente seu marido. Quer dizer, atualmente não, à época, fosse seu marido. Ela havia meio que casado com aquela estátua. Segundo ele considerava que todo aquele fato que estava acontecendo nada mais se tratava do que um ciúme da estátua. Ela não deixava as pessoas felizes para que as pessoas pudessem vir a ela, se socorrer dela. Ele estava assim agindo como um catalisador mental, com uma personalidade excessivamente ciumenta. Havia se tornado um receptáculo de emoções variadas. Ele nos diz que de início foi muito difícil convencer a mãe dele a abandonarem aquela estátua. Porém, isso aconteceu. E eles deram para uma advogada, amiga da mãe do nosso inscrito. Sendo que a vida dessa advogada ia muito bem, mas com a chegada da estátua, começaram as ondas de azar. E ela devolveu a estátua. Logo em seguida, deram a outra pessoa, sendo que não tiveram mais notícias da estátua. Como ficou a vida da pessoa, ninguém sabe, já que ela não devolveu. E como eu disse, a partir do momento que eles ficaram distantes dessa estátua, a vida deles retomou ao que era antes. A situação econômica ficou estável e a paz voltou a reinar. Bem, então, será que toda essa onda de azar, será que todos esses fatos tinham relação com a estátua? E a estátua nada mais seria do que, como ele disse, ela se sentia como que ela tinha, vamos dizer, ciúme. Ela queria que as pessoas viessem a ela, pedir apoio a ela, pedir coisas a ela e assim ela poder fazer. Era uma forma de, vamos dizer assim, prender a pessoa. Será que isso tem relação? E você conhece alguma história semelhante de um objeto que, de um momento para o outro, começou a trazer azar, trazia sorte, depois trouxe azar, ou sempre trouxe azar? Bem, isso me faz lembrar uma playlist que temos aqui no canal Objetos Amaldiçoados, que já tem vídeo. Eu vou colocar o link aqui da playlist na descrição para que depois vocês vejam, porque objetos também podem trazer, sim, coisas ruins. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um like,
Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. E se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo de experiência sobrenatural, existe o de mistérios, lendas e mitos, livros e filmes envolvendo o suspense e o terror, lugares assombrados, turismo sinistro, crimes misteriosos, ufologia e outras playlists. Aproveitando o ensejo, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir, até a próxima experiência sobrenatural aqui no canal. Beijo, tchau!